estarei trazendo a segunda parte concernente à história bíblica e também ligado a alguns fatos históricos que poucos têm um real conhecimento. Bom, a história que eu vou falar nesse vídeo, nessa segunda parte, é concernente a Nimrod. Mas antes de entrar no tema, no cerne do vídeo, eu tenho que falar um pouquinho a respeito da sua origem. E a sua origem está relatado lá em Gênesis capítulo 11, onde a Bíblia vai dizer que havia uma enorme quantidade de pessoas, nações que falavam o mesmo língua, o mesmo idioma, tinha o mesmo dialeto, e a Bíblia vai dizer que dentre essas multidões havia um que se destacou, chamado Nimrod. E a Bíblia vai dizer que ele é relatado, é dito como o primeiro imperador da humanidade, o primeiro conquistador. Segundo os relatos históricos, além de ser conquistador, ser o primeiro imperador da história, Nimrod também se constituiu, se autodeclarou como Deus, não somente um Deus, mas como Deus Sol, sendo ele mesmo dito, como para muitos naquela época, como uma divindade que estava dentre os homens. Bom, meus queridos, vale ressaltar, certo, que Cush era filho de Cã, que fora amaldiçoado por Noé. E talvez vocês se perguntem, mas por que Noé amaldiçoou o próprio filho? A Bíblia vai relatar que Cã, certo, quando ele está, certo dia, a Bíblia vai dizer que dia é, ele entra na tenda do próprio pai e vê o pai despido, sem nenhuma roupa. Ao invés de honrar o pai, ele acaba desonrando diante dos irmãos, falando daquela ação vergonhosa do próprio pai, ao invés de ele ter coberto a sua nudez e ter mantido silêncio. Aí você pode perguntar, mas por quê? Bom, na cultura oriental, você presenciar o seu pai ou um parente seu íntimo sem nenhuma roupa, sem nenhum vestimento, era uma grande desonra. Era como se você estivesse desonrando, envergonhando o seu próprio pai, o seu filho, enfim, estivesse envergonhando aquele parente seu. Certo? Tanto é que, se nós formos analisar, uma das leis da lei mosaica fala concernente a isso, onde nenhum filho deveria ver o pai e nenhum parente íntimo, próximo, deveria ver o seu parente despido. Que isso seria, no caso, desonra. Ou seja, Cã havia desonrado o pai e por isso havia sido amaldiçoado pelo mesmo. Bom, mas voltando à nossa história aqui, certo? A história vai dizer que após Cush ter assassinado seu próprio filho Nimrod, Semíramis, que era sua esposa, mãe, inventa, cria um boato, cria um mito, onde na verdade Nimrod não havia sido morto, não tinha morrido, mas sim havia voltado à sua origem, porque, como eu disse, segundo o que se acreditava, Nimrod era como se uma espécie de divindade, um deus sol, aonde todos tinham essa certeza. E para que aquele mito, aquela verdade continuasse perpetuado por todas as gerações, Semíramis viu-se cercado por esta ocasião e viu-se obrigada a espalhar esse boato concernente a Nimrod. Após um tempo, a história vai dizer, segundo alguns relatos e também tradições orais, que Semíramis engravida, certo? E o nome do seu filho se chama Talmuz, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais a respeito dele. Talmuz era filho de Semíramis, porém não era filho de Nimrod. E aí fica a pergunta, como é que Semíramis vai resolver essa questão? O que ela vai fazer diante dessa questão muito complicada? Bom, como eu disse, Semíramis se viu agora grávida. Porém, o filho que ela estava tendo não pertencia nem a Nimrod, que era o seu filho, esposo, e nem a Cush, que era o seu esposo originário, vamos dizer assim. Mas sim de um outro relacionamento extraconjugal. A história não vai relatar quem era esse esposo, quem era essa pessoa a qual Semíramis tinha esse filho. Porém, Semíramis, diante dessa questão, desta situação complicada, ela viu-se na necessidade de criar outro mito diante daquela população, diante daqueles povos que viam eles, viam tanto Nimrod como Semíramis como divindades.
E para justificar aquela causa, Samíramis disse que na verdade Tammuz não seria o fio extraconjugal, mas sim seria a reencarnação do próprio pai, certo? Uma representação de Nimrod na terra, por assim dizer, uma perpetuação da sua divindade. De fato, assim permaneceu o mito que Nimrod não havia morrido e que sim, de fato, ele era um deus. Bom, como eu disse, Tammuz, ao que se acreditava diante daquele povo, era a reencarnação de Nimrod. Passado um tempo, Tammuz cresce e se torna um caçador. Alguns dizem, alguns relatos, tradições orais, que Tammuz, certo dia, quando estava na sua caça, acaba sendo morto, alguns dizem, por um javali. Alguns afirmam, tradições orais, que na verdade seria alguma outra espécie de animal selvagem. O fato é que Tammuz havia sido morto por algum animal. Bom, diante desse fato, Samíramis se vê novamente encurralada, certo? E segundo a tradição, segundo os relatos históricos também, Samíramis então vem com nova mito, vamos dizer assim, uma nova história, em que agora Tammuz também não havia morrido, exatamente, mas sim havia encarnado-se em um pinheiro. Pinheiro esse que era tido por aquela população que falava a mesma língua, o mesmo idioma, como sagrado. Diante desse fato, as pessoas agora não somente adoravam Tammuz, Nimrod e Samíramis, mas também venerava aquela árvore, aquele pinheiro, que segundo pregava-se, seria a encarnação de Tammuz. Bom, meus queridos, diante desse fato, na verdade, todas as mulheres de todo o povo começaram a lamentar por Tammuz. E foi decretado pela própria Samíramis, porque ela era de fato não somente considerada como deusa, mas também como rainha, autoridade máxima diante daqueles povos. Segundo a história, relatos afirmam, havia a tradição, foi decretada diante daquele povo que todos deveriam lamentar 40 dias por Tammuz. E durante esses 40 dias, não era permitido comer nenhuma carne, nenhuma espécie, certo? Poderia ser comido por nenhum daquele povo, tá bom, meu querido? Então, meus amados, esse é o vídeo, certo? Curta, comente, compartilhe, para que mais pessoas alcancem esse conteúdo. E na terceira parte eu vou explicar concernente às tradições religiosas, as festas religiosas que nós conhecemos e que tiveram origem nesse trio, vamos dizer assim. Também vou explicar concernente a várias religiões que de fato foram prolongações desta instituição religiosa.